O que eu fiz agora? Dobrei o corte AA e alinhei a linha de terra do corte AA com a linha de terra do corte BB. Assim eu tenho todas as alturas preservadas, tanto no corte BB quanto nessa base aqui do corte AA, que eu vou tirar as alturas das linhas de cobertura. Então nós temos linhas que nós iremos transferir as alturas do desenho AA para o desenho BB. Observem que o corte ele passa depois dessa terça. Então nós vamos olhar o que está desta linha para frente. Aqui para trás pode esquecer. Não existe linhas a ser representadas. Só da seção onde está marcada a seção, o corte para frente. Vou marcar de um ponto aonde eu comecei a puxar as linhas para ficar mais visível nesse momento da gravação. Esses pontos, depois de desenhar a parede da empena, eu limitei também a projeção da cobertura. Limpei um pouco as linhas aqui, vou limpar aqui embaixo e vou dar prosseguimento ao desenho. Essa madeira aqui, esse contraflechal, ele avança para fora da projeção da casa, da face externa, nessa dimensão, nessa posição aqui. Quando a gente rebate o desenho, ele vai aparecer em vista deste lado aqui, ó, na parte do beiral. Esta linha e essa linha aqui é exatamente a linha inferior e a linha superior do contraflechal, que aparece na projeção do beiral na face externa da casa. Ele aparece em vista, tanto de um lado quanto do outro. Que altura isso tem? Nós vamos puxar sempre do corte AA. Principalmente essas linhas inclinadas, elas têm a distância de uma linha para outra de 5 centímetros, né? Como nós fizemos na semana passada. Mas quando elas ficam inclinadas, elas têm as suas dimensões distorcidas, né? Então a gente não vai falar em dimensões, a gente vai puxar na posição do próprio desenho do corte AA, que está servindo como base para o corte BB. Com a ajuda do compasso, nós vamos dividir a largura da construção ao meio, achar o centro da construção para começarmos a desenhar os caibros. Nós agora vamos desenhar essas peças aqui, ó, essas duas primeiras aqui. Aqui nós só vemos uma que está em vista. Quando nós passamos para o outro corte, nós vamos encontrar várias peças dessas alinhadas, uma ao lado da outra. E aí nós vamos começar a marcar pelo eixo da construção. O espaço entre os caibros é de 50 centímetros, de eixo a eixo. Então nós partimos daqui, eu vou marcar 25 centímetros dessa linha para a esquerda e 25 centímetros para a direita, e marcaremos os dois pontos de eixo de caibro. A partir daí, desses 25, nós passamos a marcar 50, 50, 50, 50 até no final do telhado em ambos os lados. Uma dica que eu faço sempre e dá muito certo é fazer uma linha fora do desenho para marcar os eixos, os pontos que eu preciso trabalhar de linha de eixo. Então, vou mostrar aqui, aproximar para vocês verem.
Da parte central, eu marquei 25 para cada lado e depois 50, 50, 50 até o final do desenho. Depois que foram marcados todos os eixos dos caibros, né, eu cotei aqui para vocês verem, eu vou puxar as linhas, vou desenhar 2,5 centímetros para cada lado, porque o caibro ele tem 5 centímetros. Olha só, gente, percebo que eu marquei, tem o eixo e marquei os pontinhos afastados do desenho. Aqui eu já desenhei a metade dos caibros. Aqui nessa parte, entre esse limite aqui, onde eu trouxe essas duas linhas aqui, esse quadradinho aqui em cima, ele está em corte e o restante está em vista. Eu fiz metade, depois eu faço a outra metade e vou reforçar para mostrar para vocês que vai dar um entendimento maior dessa parte do desenho. Aqui na parede, o caibro ele fica encostado, inclinado nessa parede aqui, que é exatamente esse triângulo. Então ele fica encostado nessa parede. Percebam aqui nesse desenho que ele percorre essa inclinação da empena. Se a empena está cortada aqui, essa parede eu vejo na vertical, e o restante do caibro ele está escondido atrás da parede, né? Ele está escondido aqui atrás dessa parede. Só vai aparecer essa pontinha aqui que está sendo cortada. Essa é a interpretação de ter só esse quadradinho aqui em cima. Aqui eu já engrossei as linhas, a empena, os caibros em corte, dei uma limpadinha na linha, né, guia do caibro, e aí eu fiz aqui a telha em corte, a mão livre, para vocês darem uma olhadinha aqui com a régua. Não há necessidade de vocês chegarem a esse grau de detalhamento, porque a escala ela não permite que se dê muita precisão nessas telhas em corte. Então nós vamos representar apenas as duas linhas como está aqui, tá? As duas linhas que eu vou botar um pouquinho mais forte, que é para representar que elas estão em corte.